Seguimos com a nossa sequência, a nossa série de estudos. Esse é o nosso quarto estudo. Estamos aproveitando esse período festivo, né? Já falamos bastante aqui sobre o evento que aconteceu aí dia 10 de setembro. Completamos 150 anos dos batistas no Brasil. Somos da cidade em que esse trabalho começou, né? Então estamos celebrando a Deus por isso, e eu aproveitei essa ocasião para realizar algo que eu já planejava, já pretendia há muito tempo, que é compartilhar alguns princípios fundamentais que nós cremos como batistas, né? Cada igreja, cada denominação tem a sua história e tem as suas bases, de certa forma. E nós, como batistas, também temos. Já falamos aqui que isso não nos torna os únicos crentes verdadeiros, né? A Igreja de Cristo ultrapassa qualquer limite de instituição humana, mas nós somos batistas, né? Fazemos parte dessa igreja. É bom que saibamos por quê, que entendamos esses princípios que eu creio que são muito preciosos, muito válidos, aquilo que a gente já estudou nas outras semanas, né? Até para mim mesmo, serviu assim para reforçar, para aprender mais e para entender o valor dessas questões. Então, por isso que a série é intitulada Porque Somos Batistas, série de estudos sobre os princípios básicos da nossa fé. Então, eu coloquei aqui aquela lista que eu tenho seguido, tenho sempre falado, que nós não temos uma lista exata, fechada, sobre os princípios. Isso varia um pouco de acordo com o material que nós lemos. E eu utilizei, então, essa lista como referência de um artigo do pastor Isaltino, saudoso pastor Isaltino, que, então, eu creio que assim, ele consegue resumir todos os principais pontos. Eu coloquei aqui os que nós já estudamos. Então, nós falamos na primeira semana sobre a suficiência das Escrituras, ou seja, até temos aquela frase bem conhecida, né, que a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Nós não temos outro livro, outro texto que normatiza a nossa fé ou a nossa vida como igreja ou a nossa vida como cristãos, mas simplesmente a Bíblia. Tudo o que fazemos deve passar pelo crivo da Bíblia. Se algo está em desacordo com a Bíblia, é porque está errado, é porque é um problema. Então, como denominação, nós prezamos isso, sabemos que outros cristãos também creem dessa mesma forma, né? Não são princípios necessariamente exclusivos nossos. Depois, nós falamos sobre a liberdade de opinião, que tratamos e chamamos da liberdade total ou absoluta de consciência de cada salvo, juntamente com esse princípio do sacerdócio universal de todos os salvos. Vimos aqui, nesse princípio, algo muito precioso, que é o fato de que todos nós temos acesso a Deus. Não existe classe de cristão. Não existe alguém que tem um poder especial, uma linha direta com Deus. Então, a oração do pastor, né, não é mais forte do que a oração de qualquer irmão que for verdadeiramente salvo, né, e que se apresenta, né, tanto o pastor também, né, que for verdadeiramente salvo e que também se apresenta com sinceridade e com humildade diante de Deus. E isso, então, nos traz essa liberdade. Nós entendemos que não temos o direito de impor sobre ninguém a maneira exatamente como nós pensamos. Vimos que esse princípio da liberdade é muito caro a nós batistas, desde o início da nossa história. Um daqueles que começaram ali a primeira igreja com o nome Batista, em 1612, 1609 na Holanda, 1612 na Inglaterra, Thomas Hughes, foi preso por defender a liberdade religiosa. Naquela época de perseguição, no caso ali da Inglaterra, né, do rei da Inglaterra, ele é preso por dizer isso para o rei, falar, você não tem o direito de obrigar alguém a pertencer a uma específica religião. E nós então defendemos isso para nós e para os outros. Defendemos que cada um tem o direito de ter a sua fé ou de não ter fé nenhuma, e isso não deve interferir, né, na nossa vivência como sociedade, né? Temos esse direito que deveria ser garantido para todos. Depois, na semana passada, nós estudamos sobre a segurança eterna dos salvos, ou que chamamos também de segurança da salvação. Outro grande presente de Deus para nós. Podemos saber que somos salvos, porque a salvação não depende dos nossos méritos. Não somos salvos pelo que fazemos ou deixamos de fazer, mas pelo sacrifício, pelos méritos de Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar. E nós apenas cremos nele, confessamos a ele como Senhor das nossas vidas. E então por isso que a nossa salvação não muda, né? A gente não precisa ficar com medo de perder, mas vimos também alguns alertas de que não devemos tratar sem cuidado com essa questão, né? Mas precisamos ter a atenção devida, a dedicação devida como consequência, como resposta disso. Hoje, nós vamos falar sobre esse princípio aqui. E por isso que nós estamos falando tanto sobre igreja.
porque vamos olhar para esse aspecto já agora mais específico da nossa coletividade, de como nós nos organizamos como igreja à luz da Bíblia, à luz do Novo Testamento. Nós teremos ainda mais 2 semanas, né? Na semana que vem nós vamos falar sobre a separação entre igreja e Estado, e para encerrar nós vamos falar sobre esses 2 princípios, que trata sobre o batismo consciente de crentes e o batismo e ceia como ordenanças e não como sacramentos. Esse vai ser o último, porque vai ser o 2º domingo de outubro, sempre 2º domingo a gente celebra a ceia, então a gente vai falar também sobre a ceia, né? E já ter o tempo de celebração da ceia do Senhor. Então hoje vamos falar sobre esse princípio, que na verdade aí eu optei, como algumas semanas, por um outro nome, que é um pouco mais completo, e que eu me baseio num livro de um pastor que eu tenho citado aqui, pastor Roberto do Amaral Silva. Ele escreveu um livro sobre os princípios batistas, e ele chama esse princípio como igreja, o princípio da igreja como comunidade local, democrática e autônoma. Então a gente vê que aqui ele amplia um pouco mais, né? Do pastor Exaltino dizia apenas a questão da autonomia, mas aqui nós vamos ver essa questão da igreja como sendo uma comunidade local, democrática, autônoma. Coloquei aqui uma figurinha, né, que mostra essa questão de que a igreja somos nós, né, somos as pessoas, é a reunião do povo de Deus, não é o local, um templo, mas é a reunião dos salvos. E aí, para isso nós vamos passar, como nas outras semanas, por alguns textos, alguns versículos, para olhar para esses pontos e entender, né, qual é essa nossa interpretação da Bíblia, do Novo Testamento, sobre a igreja. Mas para começarmos, nós precisamos pensar então sobre o significado, né? É bom que a gente tenha uma definição de igreja, né? De onde vem esse nome, essa palavra. A gente aprendeu desde que nasceu, né, no nosso país, mesmo aqueles que não pertenciam à igreja ainda, a gente está acostumado, né, com o nome igreja, mas de onde vem isso? E aí eu trouxe justamente desse pastor Roberto do Amaral Silva, uma definição que ele traz no seu livro. Ele diz assim, que então a palavra igreja provém do grego eklésia. E aí ele coloca aqui, né, aquela separação, né, de 2 termos que formam essa palavra. É a junção da palavra ek, que significa fora, e kalel, que é o termo grego para o verbo chamar. Então, o termo mesmo igreja, então, significa, portanto, chamar para fora. Então, eclesia, ou eclésia, era a assembleia de cidadãos convocados para o espaço público para decidir assuntos de interesse da sua polis, ou da sua cidade. Então, esse termo não vem do contexto religioso, não é criado, né, por Jesus ou pelos apóstolos. Era um termo que já era utilizado e designava essas reuniões, essas assembleias do povo ali no Império, né, Romano, vindo já como herança do Império Grego, em que as pessoas tinham esse poder de discutir, de conversar sobre os problemas, de debater sobre a sua situação. E aí esse termo, então, é emprestado, digamos assim, quando vem essa realidade do Novo Testamento, né? Jesus começa a apontar para que viria essa realidade, né? Que ele fundaria a sua igreja. Então, por isso que nós normalmente dizemos isso, né? Que a igreja somos chamados para fora. E aí, de certa forma, às vezes a gente faz essa relação dizendo que somos chamados para fora do mundo, né, de uma realidade em que cada um está vivendo a sua vida, e a gente se reúne como cidadãos do reino de Deus para conviver e aprender e tratar dos assuntos concernentes à nossa vida. Mas, né, se a gente pensar numa forma mais simples, igreja basicamente então é a reunião dos salvos. Não é como vimos aqui por aquela imagenzinha, não é o lugar, né? Eu vou à igreja, né? Não é aqui esse espaço físico, mas é a nossa reunião, a reunião dos salvos. Isso a gente já sabe com certeza, né? Já aprende desde sempre. Mas então, hoje nós vamos olhar para esses 3 pontos que entram nessa definição, ou nesse princípio aqui. Vamos entender, à luz do Novo Testamento, essa questão do conceito da igreja como uma comunidade local, a questão da administração do governo da igreja, que no caso então o nosso batista é bem distintivo da maioria das outras denominações, que é um governo democrático, né, ou administração democrática, e essa questão também então da autonomia. O primeiro ponto então é a questão da comunidade local. E para isso, né, então a gente vai começar a olhar, vamos ter um exemplo de textos do Novo Testamento, porque esse termo, que vimos o seu significado, ele aparece principalmente em 2 sentidos no Novo Testamento. O termo é o mesmo, mas ele às vezes tem um significado um pouco diferente. Então nós precisamos entender a diferença desses 2 sentidos.
Normalmente nós chamamos isso, então, como igreja universal e igreja local. Igreja universal aqui não é aquela igreja universal, né? Do reino de Deus, né? Mas é a igreja no seu sentido universal, no sentido geral, nesse sentido que vai além das barreiras, das fronteiras, né, de qualquer parâmetro humano. Então, uma definição, primeiro, desse termo de igreja universal é a reunião de todos os salvos em todas as épocas e em todos os lugares. Então, há momentos que a Bíblia vai se referir à igreja de Cristo, nesse sentido, falando dessa realidade geral. Quando Jesus Cristo mesmo, em seu diálogo com Pedro, fala sobre a fundação da igreja, ele está se referindo a isso. Ele não está se referindo à igreja lá de Jerusalém, por exemplo. Né? Não, ele está se referindo à sua igreja, a esse conceito geral. Então, faz parte da igreja todos aqueles que foram salvos por Jesus ou que vão ser salvos por Jesus. Todos, em qualquer época, em qualquer lugar, não importa a denominação a que eles pertençam, não importa nenhuma outra coisa. É a união, a reunião de todos os salvos. E são todos aqueles, então, que um dia vão morar com Cristo, né? Todos nós que moraremos com Cristo eternamente, porque fomos salvos por Ele. Então, esse é esse conceito mais geral. E aí eu trouxe um exemplo para a gente ver. Já citei o de Jesus, né, da fundação, mas nós temos aqui um exemplo de Efésios 1, 22 e 23. Vamos ler juntos esse texto? Também sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para que seja cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todas as coisas. Então aqui Paulo está tratando sobre aquilo que Deus realizou, a salvação que Deus operou através de Jesus Cristo. Então aqui a referência ela é específica a Jesus. E ele diz então que colocou, né, que Jesus foi feito cabeça de todas as coisas e foi dado então à igreja que é o seu corpo. Então essa menção de igreja não é uma menção a uma igreja específica, a uma igreja local. Por exemplo, Paulo está escrevendo aqui aos Efésios e lá havia uma igreja local. Mas ele está se referindo à igreja como um todo. Ele está tratando teologicamente desse assunto e seriam vários outros textos, né, que a gente poderia citar aqui. Esse é um exemplo. Mas existem vários outros textos que tratam disso. Porém, a maioria dos textos do Novo Testamento em que aparece o termo igreja se refere a esse outro conceito, que é esse conceito da igreja local. E aí uma breve definição é que a igreja local, então, é um grupo de salvos que se reúnem em um local específico para adoração, edificação e evangelização. Então é essa expressão localizada, né, como nós aqui. Nós aqui, nesse momento, somos uma igreja local. Existem várias igrejas locais aqui na nossa cidade e espalhadas pelo mundo todo. Cada igreja local tem as suas características, tem, né, várias diferenças entre si. Mas com esse propósito, então, é na igreja local que se realiza aquilo, então, que é prático. Por isso que nós nos reunimos para esses três principais propósitos, que é a adoração a Deus, a glória de Deus sempre é o propósito final de todas as coisas, a edificação, estarmos juntos, caminharmos juntos, orarmos uns pelos outros, auxiliarmos uns aos outros, aprendermos a palavra de Deus, tudo aquilo que a gente faz para benefício, nosso mesmo, coletivo, e também para a evangelização, para que a igreja local, se mobilize, se envolva, cada um de nós, mas também juntos, para levar o nome de Cristo, o Evangelho de Cristo às outras pessoas. E aí também trago um dos textos, seriam aí talvez centenas, ou no mínimo muitas dezenas de textos no Novo Testamento, que quando é usado o termo igreja, está se referindo a esse caso de igreja local. E esse é interessante porque ele traz essa, já uma variedade ali, Apocalipse 1:11, vamos ler? Escreve em um livro o que vês e envia-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, famoso texto lá, a gente já estudou aqui, eu fiz uma série já sobre as 7 cartas do Apocalipse, mas a gente vê essa menção, então, falando, olha, você envia para 7 igrejas.
Então não pode ser aquele sentido universal, ele está tratando especificamente dessas igrejas locais, em cada uma daquelas cidades. Assim como Paulo, nas suas cartas, ele vai falar isso, né? Olha, saúda aos irmãos que se reúnem aí na casa de fulano, né? Ou aí na cidade tal, ou as igrejas de tal região, de repente ele faz menção em algumas das suas cartas. Em Atos a gente encontra isso, né? Paulo vai viajando, algumas igrejas ele organiza, ele funda, mas em outros momentos ele volta, né, e passa por essas igrejas locais específicas. E aí, como falamos, a expressão prática da igreja universal, dessa igreja geral, se dá na vida da igreja local. E aí eu trago mais uma citação do pastor Roberto, do Amaral, que diz o seguinte: a eclesiologia batista fundamenta a sua prática eclesiástica no conceito de igreja local, porque é nela que o crente serve a Deus, ao próximo e à sua comunidade. Então, quando a gente pensa em prática da igreja, a gente precisa olhar para esse modelo do Novo Testamento, para as igrejas que tinham lá, para como as igrejas se desenvolviam, como elas eram, a gente vai falar daqui a pouco sobre a administração, o governo da igreja, e tomar como referência para nós. E essa compreensão, então, desse primeiro ponto, né, que vimos aqui, que é o da comunidade local, nos leva aos próximos. Então, o primeiro ponto é esse, né, esse entendimento de que a igreja ela é local. Efetivamente, a igreja se manifesta dessa forma. E por que é importante entender isso? Porque existem igrejas que são totalmente centralizadas. A gente vai ver mais para frente também a questão da autonomia. Mas que a igreja é vista como uma instituição, como uma organização. Por exemplo, a Igreja Católica, né? A Igreja Católica ela é sediada lá no Vaticano. E a igreja é aquilo, né? A referência está no seu clero, naqueles que governam, naqueles que estão à frente. Existe essa diferenciação. E nós não entendemos assim, nós damos essa visão da igreja local, onde ela está presente, cada uma com as suas, como falamos, com as suas características, com a sua dinâmica. E, como eu falei, isso leva aos próximos pontos. O segundo ponto é essa questão do governo, então, ou poderia chamar de administração democrática. Isso também, quando nós olhamos para a experiência humana, cada denominação, cada igreja tem formas diferentes de se administrar. Alguns exemplos, né, que a gente pode ter, um tipo de administração da igreja é chamado de monárquico, ou governo monárquico, que é o caso da Igreja Católica, né, em que o Papa ele é um líder supremo. Inclusive, né, a gente sabe que ele é um chefe de Estado, né, o Vaticano lá é um pequeno país dentro da Itália, né, dentro de Roma, que tem a sua administração própria e ele tem essa função de governante, não apenas da igreja, mas como então um governante daquele pequeno país. Então tem essa ideia, né, de um cabeça, digamos assim, que coordena tudo. Um outro modelo que existe em algumas igrejas é o chamado episcopal, que tem esse termo episcopal tem a ver com a ideia de bispos. Então é normalmente assim, existe um grupo de bispos que são pessoas que gerenciam, digamos, de uma forma simplificada, as igrejas. Então, as igrejas prestam contas para esse grupo. Por exemplo, tem uma igreja chamada Igreja Episcopal, a Igreja Metodista tem esse modelo. E, na prática, a gente pode mais ou menos relacionar, talvez, por exemplo, a Igreja Assembleia de Deus, que tem aquele conceito assim, existe uma igreja sede, né? Existe um pastor presidente daquele campo, por mais que eles não usam necessariamente esse termo bispo, mas é mais ou menos essa forma de administrar. Então, as igrejas locais elas estão sujeitas, elas estão debaixo dessa administração de alguém. Existe também o governo presbiteriano, né, que tem na igreja presbiteriana, de certa forma também vai para outras denominações, a própria Assembleia de Deus, mas também existe essa questão de acima da igreja local, há um conjunto, um grupo de pessoas, que é um presbitério regional. Existe essa administração que tem autoridade sobre as igrejas. Então, esse grupo, ou essa liderança, ela pode determinar, por exemplo, a ida de um pastor para uma igreja, a saída de um pastor de uma igreja, ou seja, a administração vem de cima, nesse sentido. Mas o entendimento batista da administração da igreja se opõe a todos esses. É o modelo democrático. Nós não podemos afirmar, assim, categoricamente, sair apontando o dedo e falar assim, todo mundo está errado, só a gente está certo. Porque são interpretações bíblicas, mas a nossa interpretação, né, a forma como nós enxergamos o Novo Testamento, e eu pessoalmente concordo muito com isso, por isso que eu, né, também sou batista, eu entendo que esse realmente é o melhor modelo. Todo modelo de administração de igreja vai ter os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. É
fato isso, porque somos humanos, né? E onde tem ser humano tem problema, onde tem ser humano, né, acontecem muitas coisas. A gente sabe, né, do nosso meio alguns problemas que acontecem. Porém, eu entendo também, de acordo com que a nossa dominação crê, que esse é o melhor modelo, o mais bíblico. E aí, para entendermos, né, qual que é essa base e por que funciona dessa forma e o que significa isso, primeiro, na verdade, nós temos que entender que o governo da igreja, ele deve ser, primeiramente, teocrático, para depois ser democrático. O que é teocrático? Teo vem de Deus, né? Ou seja, o governo vem de Deus. O senhor da igreja, o dono da igreja, quem manda na igreja efetivamente, deve ser o Senhor Jesus Cristo. Ele que fundou, ele fala, eu vou fundar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Jesus é o Senhor da igreja. Mas aí a gente chega nesse ponto, né? Jesus não está presente fisicamente, né? Corporeamente aqui para fazer isso. Então, qual é a melhor forma de humanamente nós nos organizarmos? Aí a gente entende então que passa para esse ponto, para esse modelo. Mas é importante entendermos que primeiro a gente precisa estar sujeito a Cristo. E aí eu trago um versículo. Na verdade, é o mesmo versículo que eu tinha citado atrás, mas esse texto também mostra isso, né? A gente já falou lá atrás sobre o conceito de igreja no sentido geral, mas a gente pode ver nesse texto dizendo que Jesus Cristo é a autoridade, né? Ele fala, olha, ele foi colocado, né? Tudo foi sujeitado debaixo dos seus pés para que ele seja cabeça sobre todas as coisas, inclusive da igreja, que é o seu corpo. Então, Jesus Cristo é o Senhor da igreja. É ele que manda na igreja. Ele é o Senhor e nós somos seus servos. Então, isso nos leva a entender que nós não podemos ou não devemos, como igreja, como crentes, nos submeter a algum outro tipo de autoridade ou de entidade religiosa. Então, assim, o fato de entendermos que nos sujeitamos primeiramente a Cristo, que faz a gente entender que eu não tenho que me sujeitar a um papa, por exemplo. Porque eu não estou sujeito a um homem, mas a Cristo. Então, isso que leva a esse conceito. E nós já estudamos, como eu comentei aqui, sobre o sacerdócio universal de todos os salvos. Sobre esse fato de que todos nós que somos salvos temos acesso a Deus e temos comunhão com Deus. Todos nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Isso não é exclusividade de uma pessoa, de um grupo, do pastor, de um líder, não tem uma comunhão especial com Deus. Então, todos nós temos esse acesso a Deus. Nós não cremos nessa diferenciação de importância, de valor. Olha, eu sou mais que você, olha, eu estou mais próximo de Deus, então, portanto, eu tenho o direito de definir, de dizer ou de mandar sobre alguém. Nós entendemos que os líderes de uma igreja, ou o próprio pastor de uma igreja, ele tem, em alguma medida, a função de conduzir a igreja, mas é no sentido de conduzir a igreja pela palavra de Deus. E não de conduzir pelos seus próprios meios, no sentido assim, olha, eu vou inventar aqui o que der na telha, vou mandar fazer o que eu quero, a igreja tem que me seguir, tem que me obedecer. Dentro da nossa denominação não há esse entendimento. O pastor, sim, ele é alguém que entendemos que é chamado por Deus, que deve ter buscado um preparo para orientar a igreja de acordo com a palavra de Deus, mas não para mandar e fazer as suas vontades sobre a vida das pessoas. E mesmo, então, no nosso modelo de governo, de administração, mesmo o pastor, mesmo qualquer líder da igreja e de qualquer área, está sujeito ao grupo, está sujeito ao todo. Todos nós estamos sujeitos uns aos outros. Todos nós somos filhos de Deus, servos de Deus igualmente, com funções diferentes, mas com a mesma importância. E aí as decisões da Igreja Batista, por isso que elas são tomadas na Assembleia. Por isso que dizemos que a autoridade maior da Igreja Batista é a Assembleia. Por isso que não é o pastor, não é um grupo que define que pastor que vai vir para a igreja, ou se o pastor vai sair da igreja, não, é o todo. A igreja se reúne e toma decisão. A reunião da igreja pode tomar qualquer decisão, mais séria que seja, né, para o bem ou para o mal, mas sempre é esse conjunto da igreja. E aí nós podemos olhar para o Novo Testamento e ver exemplos disso acontecendo. Por isso que eu falei, é um modelo que entendemos ser bíblico. Eu trouxe aqui 2 exemplos. O primeiro deles a gente encontra lá em Atos 6, no início da igreja. É um texto um pouco longo, então nós não vamos ler ele todo. Depois, se vocês quiserem, leiam em casa. Eu trouxe aqui só um trechinho que dá a entender essa parte para nós. Mas o que estava acontecendo em Atos 6? Começou a haver uma reclamação de alguns irmãos que tinham algumas pessoas, algumas viúvas,
que eram, na verdade, não eram judias, né, eram dos gregos, que não estavam sendo bem atendidas, bem cuidadas pela igreja, né, porque a demanda, né, de trabalho da igreja estava crescendo muito. Imagina, né, a igreja crescendo daquela forma, os apóstolos tendo que cuidar de todas as demandas. E aí, eles chegam à conclusão, né, os apóstolos orientam que a igreja deveria ter a postura, a conclusão, de que eles deveriam designar pessoas para que cumprissem esse papel. Então, é naquele momento que surge a função do diácono. Então, os apóstolos falam assim: nós precisamos cuidar da palavra, da pregação da palavra, do anúncio da palavra e da oração. A gente não pode, né, gastar o tempo, que já é tão curto, com outras atividades. Então, ele fala para aqueles irmãos ali, ó, portanto, irmãos, escolhei dentre vós alguns homens, né, que sejam, no caso, 7 homens, pessoas que sejam de boa reputação, que tenham bom testemunho, que sejam cheios do Espírito Santo para exercer essa função. E aí o texto diz que eles escolhem, então, apresentam esses nomes e diz ali, ó, a proposta agradou a todos e elegeram. Então, e aí vem a lista do nome, né, desses irmãos que são eleitos ali para cumprir essa função. Então, eu destaquei essa parte porque olha o que ele diz: escolhei dentre vós. Os apóstolos poderiam ter falado assim: olha, então nós vamos escolher e impor isso sobre vocês. Fulano, ciclano ali, outro, pronto, está escolhido. Mas eles chegam para a igreja e falam assim: escolham dentre vós. A decisão é colocada para a igreja, para os irmãos. Aqueles irmãos, inclusive, precisavam concordar com isso, porque essas pessoas iriam exercer uma função ali. Então, eles precisavam estar bem com essa questão. A gente sabe que nem sempre, nem tudo, né, no contexto da igreja, vai agradar a todo mundo, né, porque nós somos difíceis, né, todos nós, em alguma medida. Mas o ideal é esse, né, essa questão da unidade, de chegar a um consenso. Então, esse é um exemplo que eu trouxe. E eu trouxe também o segundo exemplo, que é em Atos também, lá no início da igreja, mas no capítulo 13. Esse dá para a gente ler, porque eu selecionei os versículos 2 e 3. Esse aqui é o momento em que Paulo parte para a sua primeira viagem missionária. E olha o que diz o texto, vamos ler juntos? Enquanto cultuavam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separai-me Barnabé e Saulo para a obra para a qual os tenho chamado. Então, depois de jejuar, oraram e lhes impuseram as mãos e deixaram que partissem. Então, olha que interessante, né? Nesse momento em que o Espírito Santo conduz para esse início, basicamente, de toda a jornada missionária do apóstolo Paulo, é o Espírito Santo que está conduzindo esse processo, mas o Espírito Santo fala com a igreja. A gente vê aqui que não tem uma menção específica. Olha, o Espírito Santo, né, falou com o pastor, e aí, né, ou com o próprio Paulo, e Paulo falou: olha, eu estou indo e tal. Não, isso acontece para a igreja. É uma direção geral para os irmãos. E aí, então, o que eles fazem depois de jejuar? Eles, além de receber essa orientação e de obedecerem, então eles oram, e a igreja impõe as mãos sobre eles, e a igreja envia eles. Por isso que sempre quando tem, né, um pastor é ordenado, um missionário é enviado para o campo, sempre temos esse momento do envio, da ordenação, do comissionamento, em que a igreja normalmente impõe as suas mãos. Ué, mas não é o pastor que impõe a mão sobre alguém para orar? Não, todos nós, né, temos o mesmo acesso a Deus, todos nós somos conduzidos por Deus. Então, nós temos uma frase, né, dentro da nossa denominação que dizemos que é: todos governam e todos são governados. Todos nós somos responsáveis diante de Deus. Ninguém pode dizer assim: eu estou aqui só assistindo, né? Quer dizer, tem gente que faz isso, mas não deveria ser assim. Eu estou aqui, mas eu não quero me envolver. Não, a ideia é de que nós sejamos de fato um corpo, membros uns dos outros, devemos fazer parte, devemos ter esse compromisso, esse comprometimento uns com os outros, para vivenciar de fato o que Deus tem para nós. Todos governam e todos são governados. Todos têm que ter a humildade de saber ouvir o irmão, né, de saber se colocar no seu lugar quando necessário, e para que possamos assim caminharmos juntos. É claro que precisamos fazer um alerta nesse sentido, porque isso também tem os seus pontos fracos pela nossa humanidade. A gente sabe disso. Quem é batista há bastante tempo sabe muito bem disso. Né? Situações que surgem, tem inúmeras histórias, né, que eu mesmo já conheço, que eu já vivenciei em alguma medida.
Isso porque a gente está falando aqui sobre a questão democrática, né? Então, entendendo que o Espírito Santo conduz, nós decidimos pela maioria. Mas aí existe aquela frase que é usada, né, não no contexto de igreja, que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Mas a gente sabe que não é assim. Então, não é só a maioria querer uma coisa que necessariamente esteja certo. E é esse que é o alerta. Como falamos já nesse ponto, no início desse ponto, Cristo é o Senhor da igreja. É Ele quem deve dirigir as nossas vidas. Então, se uma comunidade, um grupo de irmãos, não tem o relacionamento que deveriam com Deus, não tem esse compromisso com a palavra de Deus, eles vão, pela maioria, democraticamente, tomar decisões erradas. E fazer, né, poder cometer, inclusive, absurdos. Então, as decisões só podem ser acertadas se elas partirem da submissão ao Espírito Santo de Deus, como a gente viu no texto lá. O Espírito Santo conduziu a igreja a tomar aquela decisão. Então eu trago uma citação de um outro autor chamado John Landers, que também escreve um livro sobre os princípios batistas. Ele diz: a democracia, o governo da congregação, é a forma certa somente na medida que, orientada pelo Espírito Santo, providencia e exige a participação consciente de cada um dos membros nas deliberações, nas decisões do trabalho da igreja. Então, se isso for levado a sério como um compromisso, se eu valorizo, né, e respeito que os meus irmãos também têm opinião, podem ser diferentes da minha, mas nós vamos buscar juntos, vamos orar juntos, vamos buscar a orientação de Deus para que a gente saiba como a gente deve caminhar, o que a gente deve fazer, a gente se submete à orientação de Deus para as nossas vidas. Eu creio que dessa forma realmente é o melhor modelo. Sem essa sobreposição ou imposição, né, de achar que eu posso dizer o que nós vamos fazer ou não. Mas com esses riscos aí, né? De pessoas buscarem seus próprios interesses. A gente sabe histórias aí de igrejas que têm, às vezes, famílias, né, influentes de muitos tempos e que acabam conduzindo as coisas de acordo com os interesses. Do outro lado, pode haver um desequilíbrio do lado, por exemplo, do pastor, da liderança, de querer também ser meio que autoritário, impor as suas opiniões. Mas, como batistas, né, cremos que esse, então, é um princípio bíblico do governo democrático. E, por último, a questão da comunidade autônoma. É uma comunidade local, democrática e autônoma. Autonomia, aqui, quer dizer a capacidade de governar-se a si mesmo. E esse princípio também vem totalmente do anterior. Se nós cremos que a igreja, falamos da igreja local, falamos que as decisões são tomadas democraticamente. Então não pode haver ninguém acima, como nós falamos em outros modelos que existem. A gente não deve ter, né, um outro líder da denominação que vai vir aqui e interferir e fazer aquilo que quer. Não, porque a igreja tem esse governo democrático. Se a comunidade local toma as decisões pelos seus membros, pela sua assembleia, não tem como se subordinar a outra instituição. O pastor Roberto, do Amaral, diz: a igreja se autogoverna, então, debaixo da orientação do Novo Testamento, no qual estão as normas de Cristo para o seu povo. E, como falamos, isso traz alguns riscos, mas é uma forma interessante, né, de crermos de fato que Deus é quem conduz o seu povo, de que Deus é quem, né, o Espírito Santo habita em todos nós, é Ele quem nos capacita para que a gente tome as decisões e siga como igreja. Isso também é visto no Novo Testamento. A gente pode citar alguns exemplos disso. Eu tive mais dificuldade de encontrar um texto específico. Eu trouxe um texto aqui, vou até colocar, né? Mateus 18, 17, é aquele texto em que nós consideramos para a disciplina da igreja, em que Jesus está falando sobre a questão, se você vê um irmão em pecado, vai e fala com ele. Se ele não se arrepender, não mudar de ideia, se chama mais uma, duas testemunhas, vai falar com ele de novo. E aí chega no versículo 17, quando ele diz: se ele se recusar a ouvi-las, dize-o à igreja. E se ele também se recusar a ouvir a igreja, então considera-o gentio e publicano. Então a gente vê, né, indo essa escalada, mas levando isso para a igreja. E aqui está se tratando da comunidade local. Né? A igreja, no caso, então, participa nesse ponto específico da disciplina das pessoas. Mas a gente vai perceber essa questão também quando Paulo vai tratando com as igrejas. Paulo, num sentido doutrinário, ele exercia a sua autoridade de apóstolo. Né? Paulo ele falava sempre com muita firmeza, porque ele era um apóstolo constituído por Deus, né? Inclusive escreveu os livros, cartas que fazem parte das Escrituras. Mas nós vemos que nas questões mais práticas, administrativas, ele sempre traz recomendações, mas sempre não se impondo. Então tem várias vezes que Paulo usa aqueles termos assim: rogo-vos,
peço-vos que façam isso, que tomem cuidado com isso, que a família de fulano lá, que está tendo problema, haja de tal forma. Então a gente vê isso, que Paulo ele não usa da sua autoridade apostólica para mandar simplesmente como as igrejas deveriam. A gente percebe essa autonomia. Cada igreja do Novo Testamento aqui, nas cartas, elas tinham características diferentes. Elas tinham uma realidade totalmente diferente umas das outras. E elas não tinham essa imposição, essa administração centralizada que passa a fazer parte da igreja cristã, né, até que ela se torne efetivamente a igreja católica na história, ela vem acontecer no período posterior ao Novo Testamento. Mas naquele momento as igrejas percebemos essa autonomia que existia. Trago ainda mais uma citação agora do pastor Isaltino. Ele diz: não se pode negar a autonomia da igreja local, até mesmo porque o Novo Testamento só mostra uma instituição, que é ela, a igreja em si, e desconhece as que criamos. Né? Na Bíblia a gente sabe, não tem denominação lá, não tem batista, assembleiano, na igreja, ou igrejas, né, as que temos hoje exatamente. E ele fala, o que criamos não é antibíblico, mas abíblico, ou seja, não está muito claro e especificado nas Escrituras. Então não é errado, mas existe para funcionalizar e vitalizar a igreja local. Então é a forma, né, nós tivemos que buscar formas humanamente de nos organizar, de nos administrar. E aí por isso que cada denominação tem a sua forma, a sua interpretação, né, mas a nossa forma de enxergar é essa, que nós então devemos ser comunidades autônomas. Então, como Igreja Batista, nós não somos submissos a uma organização, a uma administração. Mas aí eu trago um contraponto disso, que nós somos então igrejas, ou devemos ser igrejas autônomas, mas cooperativas. Isso não significa que a gente tem que caminhar sozinho, só a gente, não olhar para os outros e não, né, ter nenhum envolvimento. Existe esse outro princípio, né, que chamamos do princípio da cooperação. Então nós nos unimos com outras igrejas, com outros irmãos, com outras frentes, né, com outras comunidades, para que juntos possamos fazer a diferença. E um grande exemplo disso está aqui, ó. Como nós conseguiríamos mandar centenas de missionários pelo nosso país, ou pelo mundo, ter uma gestão adequada disso, capacitar essas pessoas? Como que nós poderíamos ter instituições teológicas para a formação dos pastores, se cada igreja fosse totalmente isolada? Nós fazemos isso através da cooperação. Nós nos juntamos e voluntariamente fazemos isso, não nos sobrepondo uns aos outros, mas em cooperação. Esse é um ponto que a gente também precisa resgatar, né? Infelizmente, do mesmo jeito que a gente tem o individualismo pessoal, assim, individual, nós temos também no sentido das igrejas. Muitas igrejas caminham sozinhas e nós precisamos nos esforçar para melhorar tudo isso. E eu trouxe um exemplo só também, lá do Novo Testamento, muito bonito. Paulo escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículos 3 e 4. Você pode ler comigo? Porque posso dar testemunho de que deram de livre vontade, na medida dos seus bens, e até mesmo acima disso, pedindo-nos com muita insistência o privilégio de participar da assistência em favor dos santos. Então nós temos aqui Paulo elogiando uma ajuda que tinha sido enviada pela igreja de Coríntios para outros irmãos. E ele fala, ó, vocês, eu posso dar esse testemunho de que vocês quiseram fazer isso, de livre vontade, vocês pediram para participar disso, para olhar além das suas fronteiras e pensar nos outros, e ir além disso, e ter então esse passo que podemos chamar de cooperação. Eu sei que hoje talvez foi mais por um estudo, né, do que por uma pregação em si, e acaba sendo a necessidade pelo tema, né, por essa sequência que nós estamos trabalhando, mas ainda, né, de uma forma um pouquinho mais técnica, eu trago para informação dos irmãos, nem sei se todos sabem disso. Como então nós nos organizamos como denominação, como cooperamos uns com os outros? Então nós temos algumas organizações, instituições que fazem esse papel, começando num nível mais próximo e ampliando até um nível mundial. Então nós aqui, a nossa igreja, a Igreja Batista Aliança, nós fazemos parte da Associação Batista Centro-Leste do Estado de São Paulo. Então, essa é a união, a Associação das Igrejas Batistas da Convenção aqui na nossa região. Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré, acho que tem alguma igreja de Hortolândia, Cosmópolis, Capivari, Rafar,
tem uma igreja em Itapira, talvez mais alguma que eu esteja me esquecendo. Então é um grupo aí de algumas dezenas de igrejas, inclusive agora no final do mês de outubro vai ter o aniversário da associação lá em Sumaré, a gente vai divulgar daqui a pouco. Então a gente se reúne, a gente se organiza dessa forma. Então, por exemplo, uma igreja pequena aqui da nossa associação está passando por dificuldade. A associação pode apoiar esse grupo. Então, é essa a primeira forma. Depois nós temos a Convenção Batista do Estado de São Paulo, a CBESP, já vai para o nível estadual. Depois temos a Convenção Batista Brasileira, essas duas convenções que organizaram aquele culto que tivemos, aqui dos 150 anos. Aí vamos para um nível ainda maior, a UBLA, que é a União Batista Latino-Americana, e por último a Aliança Batista Mundial. Essas duas últimas, é interessante que elas já não têm a ver só com a nossa convenção. Os outros batistas do Brasil, de outras denominações batistas, também participam da Aliança Batista Mundial. Ela não se limita só àqueles que têm exatamente a mesma maneira de enxergar que nós. Até aqui, sim, é o que nos une mais estritamente, a Convenção Batista Brasileira. Mas depois já envolve um grupo maior de batistas. Pus aqui também, só por curiosidade, aí, os logotipos de cada uma dessas organizações. A ABCLESP aqui da região, CBESP, Convenção Batista Brasileira, a União Latino-Americana e a Aliança Batista Mundial. Então, são essas as nossas organizações. Aqui já caminhando então para o final, essa, resumidamente, então, é a nossa forma de nos administrarmos. Como falamos aqui, existem benefícios e prejuízos disso, mas que a gente possa aproveitar, valorizar os benefícios, minimizar os pontos fracos, mas que a gente entenda esse valor, porque isso é um privilégio que temos. Essa questão de saber que todos nós somos iguais. A administração pertence a todos nós, todos governam e todos são governados. Todos nós devemos ser um, como nós cantamos, a oração do Pai, que sejam um, porque quem está acima de nós é Cristo. Então que a gente valorize isso, e que a gente busque viver isso, que a gente busque essa unidade, que a gente busque essa cooperação, esse compromisso de uns para com os outros. Com certeza Deus abençoa quando o seu povo age dessa forma, e precisamos resgatar isso. E aí eu trago para encerrar esse texto tão bonito, lá de Atos 2, para terminar de uma forma um pouco mais devocional. Essa talvez dessa nossa série foi a mais técnica, digamos assim, mas eu quero então concluir com esse texto, que usamos sempre como referência, lá da igreja primitiva, lá do comecinho, Atos 2, 46 e 47. Você lê comigo também? E perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Que bonito, isso. A gente sabe que mesmo a igreja do Novo Testamento, ou as igrejas locais, tinham seus problemas, Paulo tem que mandar as cartas lá, apagando incêndio e tudo. Mas eu acho que, assim, esse sentido de simplicidade a gente precisa resgatar. E aí, como bons batistas, e perseverando de comum acordo, porque eles queriam isso, porque eles eram uma comunidade, uma unidade, somos parte uns dos outros, não porque ninguém se impõe sobre nós, não porque alguém está mandando e nós obedecemos às pessoas, mas porque todos nós, como filhos de Deus, nos submetendo a Cristo, sendo conduzidos pelo Espírito Santo, queremos caminhar juntos uns com os outros, queremos fortalecer uns aos outros, queremos fazer isso, caminhar mais perto, compartilhar das necessidades e ajudar nas necessidades, compartilhando aí do pão, louvando a Deus. Em outro texto, que diz sobre perseveravam na doutrina dos apóstolos. E aí contavam com o favor de todo o povo, como Jesus mesmo diz na oração que eu citei, que é citada no hino. As pessoas saberiam e viriam a conhecer Jesus porque nós somos um, porque nós amamos uns aos outros, somos conhecidos pelo amor, ou devemos ser conhecidos, e o Senhor acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Porque nós sabemos que quem conduz tudo isso é o nosso Deus. Ele faz o que lhe apraz, mas que tenhamos então essa humildade. Isso, se colocarmos isso em prática, vai ser mais fácil talvez, ou vai nos ajudar a lidar com as diferenças, quando nós temos dificuldade de tratar com alguém,
e aí a gente já vira a cara, e aí a gente já de repente não quer mais fazer parte daquela comunidade por causa de fulano, de ciclano, mas a gente vai ter mais capacidade de perdoar, de se ajudar, de se fortalecer, de cooperar. Então que Deus nos ajude, né, a que vivamos isso, que saibamos valorizar, né, já que somos batistas, já que temos esse princípio, essa organização, né, ninguém nos impõe as coisas, mas nós trabalhamos, debatemos, conversamos, resolvemos, mas que Deus nos ajude para que isso seja uma realidade, sempre baseados no amor. Amém?